Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar do Inácio. E meus irmãos, nessa noite eu já quero convidá-los para a semana que vem, em que nós vamos ter a festa de Santo Inácio. E por coincidência, vai calhar a quinta-feira no dia de Santo Inácio de Loyola, que é dia 31. Nós estamos preparando, vocês já estão vendo a casa que já está ficando enfeitada, para fazermos uma grande festa, um grande banquete espiritual. Será um momento muito importante e eu tenho certeza que será uma noite de bênçãos para todos aqueles que aqui vierem. Uma corrente poderosa de Santo Inácio vai se juntar a todos nós, recolhendo nossos pedidos, tratando das nossas enfermidades, e nós nos emocionaremos também com a história de Santo Inácio. Todo ano eu conto um pouquinho da história dele, e esse ano eu vou dar um enfoque um pouco diferente, olhando um pouco a parte espiritual de Santo Inácio. Mas será uma noite, eu vou dizer assim, impactante, que vai tocar o coração de cada um de vocês. Convidem seus amigos, Convide seus inimigos, que quem sabe nos tornam seus amigos, e que possamos ter uma noite abençoada. Mas antes de nós começarmos, vamos cumprimentar aquela pessoa linda e perfumada do nosso lado e falar para ela: seja bem-vinda ao Lar do Inácio. Tem alguém com frio aqui hoje? Graças a Deus. Todo mundo bem juntinho um dos outros para a gente se aquecer. Mas a palavra de Deus hoje, tenho certeza que vai aquecer o coração de todos vocês aqui presentes. A nossa história, a nossa mensagem de hoje, a nossa palavra de hoje, irá nos falar... Irá nos falar sobre a vida, a história do milagre daquele chamado cego de Jericó. Também era conhecido, nós vamos ver na história, pelo nome do pai dele, e é uma história que é repleta de ensinamentos, que nós devemos saborear essa história nessa noite. E viajando no tempo e no espaço, vamos ao Evangelho de Marcos, e que ele nos diz sobre a palavra de Deus, contando essa linda história, e que ela se iniciava assim. Certa vez, o nosso Mestre Jesus estava se dirigindo à cidade de Jericó. Para que todos tenham noção, Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo, e já fizemos uma pregação sobre as muralhas de Jericó, das quais elas caíram com o toque das trombetas, mas aí é uma outra história. E era justamente nessa cidade, que era muito próspera no tempo de Jesus, porque era uma cidade que tinha muito comércio, muitos estrangeiros, e era uma cidade extremamente bonita para a época, com um templo suntuoso, em que vinham muitos turistas passear pelaquela região. Ora, meus irmãos, Jesus estava descendo da sua caminhada e passando por Jericó, e seria, como detalhe dessa história, a última vez que Jesus passaria por essa cidade, por Jericó. O texto sagrado nos fala de que quando Jesus estava caminhando para lá, não ia só ele, vinha também uma grande multidão. Uma multidão que queria escutar a palavra de Deus, uma multidão de aflitos,
uma multidão de doentes, e eles caminhavam junto com Jesus. Jesus vinha na frente, a passos largos, os discípulos um pouco atrás e a multidão mais atrás. E nessa história, o Marcos vai descrever que no meio daquele caminho próximo à cidade de Jericó, estava ali sentado um homem, que o texto bíblico nos fala que era cego. Alguns historiadores acreditam que ele era cego de nascença, que talvez fosse o mais provável. Outros também sugerem, porque o texto não fala, de que ele havia, ao longo do tempo, ou adquiriu uma enfermidade e ficou cego, ou talvez por um castigo que o exército romano às vezes aplicava por uma indisciplina, alguma coisa que poderia ter cegá-lo ou numa batalha. O que na verdade se sabe é que aquele homem, ele era cego, fisicamente falando. Porém, ele não era cego espiritualmente. O que nós vemos hoje em dia são muitas pessoas que, apesar de uma grande visão, uma bela visão, são cegas espiritualmente. Não conseguem enxergar as coisas de Deus. Não conseguem ver as coisas boas que Deus nos dá a cada dia. Não conseguem sorrir diante de um raiar do sol ou até da chuva que alimenta e rega nossas plantas. Tem pessoas que são cegas espiritualmente porque não têm fé. E às vezes se pergunta a elas: você crê em Jesus? Ah, crê e tal, legal. Mas não tem a fé. A fé que transforma, que realiza, que opera milagres. Porque o próprio Mestre nos disse: tudo é possível àquele que crê, àquele que tem fé. E aquela multidão passando naquela estrada de terra, esse cego que é chamado na Bíblia de Bartimeu, e reparem, o nome dele não era Bartimeu, o nome dele nem é citado na Bíblia, porque Bart significa filho de, Timeu era o nome do pai. Então eles estavam fazendo uma referência ao pai dele. Olha, aquele ali é o filho de Timeu. Isso talvez porque o pai deveria ser uma pessoa que tinha uma certa relevância, muito conhecido na cidade. E aí vem um detalhe que é importante frisarmos para engrandecer esse milagre, que no tempo do nosso Mestre Jesus, uma pessoa que ficava cega, ou que nascia cega, era tido como um castigo divino, era tido como aquela pessoa como sendo impura, e para isso ele não poderia casar, nenhuma mulher da época queria casar com ele, não poderia frequentar o culto, ir ao templo, não tinha emprego, trabalho para ele, e por isso ele conseguiu um alvará de Roma, que era uma capa, que era o alvará de autorização para ele estar ali pedindo esmolas. E ele se assentou à beira da estrada, com aquela capa, e estava pedindo, porque ali era um ponto estratégico, porque vinham muitos mercadores, muitos turistas. Então ele tinha como conseguir melhor, mais esmolas. Ora, aquele homem sentiu que naquele dia em especial o movimento na estrada estava diferente. Havia o barulho de muitos passos, a poeira se levantava muito maior do que em dias normais. Sentiu um murmurinho, as conversas das pessoas, e ele não estava entendendo, porque normalmente passava uma pessoa, depois passava outra.
Se fosse o exército romano, eles mantinham o mesmo ritmo, e entoando gritos de guerra. Mas aquela multidão estava descompensada, levantando poeira, andando num ritmo diferente, não era ordenado como um exército. Então, Bartimeu iria perguntar a alguém que estava passando: o que está acontecendo? O que está passando? O que está acontecendo aí fora? E alguém lá disse: é o Mestre Jesus, é o Messias. Ele está passando por essa estrada, está indo em direção a Jericó. E aí vem algo que eu adoro falar aqui para nós. No momento que ele escutou falar que era o Mestre Jesus que ali estava, o coração dele se incendiou de fé, acreditou de que Jesus poderia curá-lo. Como nessa noite, nós também estamos escutando falar de Jesus. Nessa noite aqui também tem uma multidão de pessoas. E Jesus nos disse que quando houvesse mais de um filho seu presente, em seu nome, ele ali estaria. Meus irmãos, somos aqui mais ou menos 200 e poucas pessoas. Eu tenho uma ótima notícia para você. Jesus está aqui dentro nessa noite. Olha que coisa linda. Agora é o momento que você vai dar um sorriso, mesmo que você não tenha dente, aquela gengiva bonita, e fala para o teu irmão: ei, Jesus está aqui essa noite. Fala para o teu irmão. Não, mas fala com convicção. Vai lá, sacode teu irmão. Ora, e quando ele ouviu falar de Jesus, ele teve fé. Aí eu pergunto a vocês: vocês estão ouvindo falar de Jesus? Quem aqui tem fé, levanta a mão bem alto e fala: eu tenho fé. Eu tenho fé. Não é sequer café. Vamos lá de novo. Quem aqui tem fé, levanta a mão e fala: eu tenho fé. Eu tenho fé. Muito bom. Isso é para eles escutarem, tá? Ora, meus queridos, e ele então, ouvindo que era o mestre, ele ficou todo ansioso, ele queria ter um encontro com Jesus, porque ele era o único que poderia curá-lo. Ele tinha fé, seu coração ardia em fé, e sobretudo em esperança. Mas como chegar até Jesus? Ele tinha vários obstáculos. Meus irmãos, para nós conseguirmos os nossos milagres, aquilo que desejamos, nós temos que enfrentar obstáculos, desafios. Aquele homem tinha o desafio primeiro da cegueira. Ele não sabia o caminho que Jesus estava indo. Ele tinha o desafio do preconceito, que todos achavam ele impuro, então se ele encostasse ou alguém encostasse nele, ele era considerado impuro, então ninguém queria nem encostar naquele homem. Se ele se levantasse, ele seria pisoteado pela multidão, que era o outro desafio, a multidão que ele estava. Isso nos mostra que na nossa vida, todos nós temos que enfrentar desafios. Alguém aqui já enfrentou algum desafio na vida? Jesus amado, vocês estão carregados, né? Porque todos nós temos desafios a enfrentar. Porque cada desafio é uma escola de aprendizado. Não pense que vocês vieram aqui a passeio. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para enfrentar os desafios. Porque tem gente que gosta de se esquivar dos desafios. Não quero me aborrecer. Não vou fazer isso não, dá trabalho. Não, vou resolver isso amanhã. Tem gente que foge dos desafios. Aquele homem tinha um desafio, mas ele, se quisesse, pelo comodismo,
Ele poderia ter ficado à beira da estrada, da mesma forma. Nada iria acontecer, ele ia continuar a vida dele, no dia seguinte ia estar lá estendendo a mão de novo. Reparem, para nós conseguirmos alguma coisa, nós temos que agir. Nós temos que procurar o fazer. Aquele homem, ele não ficou acomodado, porque muita gente hoje em dia está acomodada. Às vezes a pessoa está procurando emprego, mas se o emprego... não, esse emprego é muito trabalho para mim. Não, eu tenho que ganhar mais, porque eu sou a última bolacha de chocolate no pacote. E se acomoda. O homem, então, se tiver que ir no médico, ele se acomoda. Ele pode se envergar todo de dor, não estou melhorando, né? O homem adora. Fazer exame de próstata. Eu vou no João Pedreiro, que é melhor. Tem dedo grande, outra coisa. Ora, meus irmãos, reparem. A gente tem, muitas vezes, que enfrentar as adversidades da vida. Aquele homem, para conseguir o milagre, além de ter que enfrentar os desafios, ele teria que agir. E foi o que ele fez. Qual era a forma que ele tinha que agir? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas Jesus já estava andando a passos largos. E ele gritava e gritava cada vez mais. Jesus, Jesus, tem compaixão de mim. E ele começou a gritar tanto, conforme ele sentia que a multidão estava andando, ele gritava ainda mais e mais alto. O texto bíblico fala que ele clamava. Porque ele queria chamar a atenção de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje para chamar a atenção de Jesus. Eu acho que todo mundo aqui gostaria de fazer um pedido para Jesus. Quem aqui gostaria, levanta a mão. Cara, vai ficar lotado lá em cima. Vai dar congestionamento no céu. Então nós temos que chamar a atenção de Jesus para nós. Clamar por Ele. Para dizer, poxa pai, eu estou aqui. Pô, não está vendo quanto eu estou sofrendo? Não está vendo o meu problema? Não está vendo a situação na minha vida? Nós temos que chamar a atenção de Jesus, clamar. Vamos clamar por Jesus hoje? Sim. Quem aqui quer um milagre essa noite? Então vamos fazer assim, eu vou contar até 3. Vocês vão gritar muito forte, até sair o pulmão para fora e gritar, chamar Jesus, tem que chamar a atenção. Aquele que gritar mais alto, ele vai escutar lá em cima. Ah lá, quem está com problema de audição, né? Então tem que ser muito forte. Vamos lá? Vamos fazer essa brincadeira? 1, 2, 3. Eu não escutei. Vamos tentar de novo. Não, essa foi baixinho. Tem que ser assim com força mesmo, entendeu? Para os caras lá em cima acordar. Tem que abalar as estruturas aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Melhorou. Alguém desafinou aqui, mas foi. Nós estamos clamando. Nós estamos chamando a atenção para Jesus. E ele deve estar falando, esse meu pregador aí, putz, não vale nada, né? Vale sim. Ora, e ele tanto chamou, que o povo começou a falar para ele assim, olha, para de gritar, não incomoda mais o mestre, fica quieto aí, para de falar, você está atrapalhando, fica quieto no canto, o mestre já está lá longe, cala a tua boca. E começou a falar isso para Bartimeu. Meus irmãos, tem sempre alguém querendo calar a sua boca. Tem sempre alguém querendo te amordaçar. Tem sempre alguém
dizendo para você: não, não fala isso não, você vai magoar fulano. Não, não fala isso não, você vai magoar ciclano. Não, fica calado para não criar milindre. Fica calado para não constranger. Fica calado para não ter confusão. Tem sempre alguém querendo nos amordaçar. Tem sempre alguém nos mandando calar. E quantas vezes a gente se cala para não ferir uma outra pessoa, e você começa a remoer aquilo por dentro. Você vai acumulando, engolindo sapo, como se fala. E você vai prendendo aquilo dentro de você. As atitudes dos outros vão te magoando, vão te ferindo, vão minando a sua saúde, e você se cala. Você vai se eliminando, se calando, para que os outros fiquem bem. E no final, é você que fica mal. No final, é você que fica doente. Porque eu vou revelar uma coisa para vocês. Ninguém está preocupado com o seu problema. 2 minutos de prosa com alguém, se você começar a falar do teu problema, o cara vai dar desculpa e vai embora. Ninguém está preocupado com o seu problema. Muitas vezes as pessoas se aproximam de você porque você tem algo para dar. Porque você é útil para elas. Mas aquele homem, ele não parou. Ele continuou clamando, porque ele aprendeu a não dar ouvidos àquelas pessoas que lhe mandavam calar. Porque era ele que queria o milagre, era ele que estava sofrendo, era ele que estava na beira da estrada. Porque na nossa vida temos que aprender, se queremos conquistar o nosso milagre, nós temos que agir, nós temos que falar, mas falar coisa boa, não é sair xingando o outro, né, gritando no trânsito, falando mal dos outros. Falar coisa boa. Levar a palavra de Deus ao teu semelhante. Não é incentivar a briga, a discórdia, é levar a palavra de amor. É você levar a pessoa que está sofrendo, está triste, está angustiado, falar com ela: vem aqui ao lar do Inácio. Vem encontrar Jesus. Mas se você falar para um espírita: vem encontrar Jesus, vai falar que você está chamando ele para morrer. Né? E fica: vem encontrar Jesus. Aí o cara: não quero. Aí ele começou a clamar, até que Jesus parou a caminhada. Nosso mestre parou a caminhada, escutou aquele homem, e ele não só gritava com Jesus, ele gritava: Jesus, filho de Davi. Isso era uma exaltação, um reconhecimento que ele era filho de Deus na terra. E Jesus para e fala com os discípulos: olha, chama ele aqui, traz ele para cá. E todos pararam, até aqueles que estavam mandando o Bartimeu ficar calado. E viram um dos discípulos o pegando e levando para ter um encontro com Jesus. E eu adoro Jesus. Jesus devia ser um cara muito bem-humorado. Eu adoro Jesus porque ele tinha umas tiradas assim que só a gente, né, para ver: pô, Jesus era um cara bem-humorado. O cara estava cego, chegou próximo de Jesus. Jesus fala o que para ele? O que você quer? Eu quero um cão-guia. Não. Eu quero uma bengala. Não. Qual é a tua prioridade? Jesus hoje está perguntando para a gente: qual é a tua prioridade? O que você quer? O que você deseja? Então agora você fecha os olhos e fala para Jesus: olha, é isso que eu quero, uma coisa só. E tem gente que vai pedir: não, eu quero uma casa, quero uma mulher bonita para casar, e não sei o que. Não, uma coisa só. Fecha os olhos, concentra naquilo que você veio aqui pedir.
Foi uma coisa só. Pode voltar para a terra, né? E ele então pediu: Senhor, eu quero ver. Ele foi direto e objetivo: eu quero ver. É claro que Jesus já sabia o que ele queria de antemão. Jesus então estende a mão sobre ele. Olha que poder extraordinário. Quando vocês entrarem nas salas para tratamento, saboreiem aquele momento. Vocês vão receber a imposição de mãos. Aquilo que Jesus ensinou aos discípulos e que ele praticou em todas as suas curas. Ele vai dizer: você está transmitindo energia, fluidos. E ele disse em outra passagem: saiu de mim grande virtude, virtudes espirituais, que podem trazer alento para vocês, podem trazer a cura para vocês. E é claro que nesse momento, os amparadores espirituais, os anjos da guarda, os espíritos de luz, estão ali nos auxiliando, nos fornecendo energia, e é claro, recolhendo nesse momento. O lar está lotado de espíritos recolhendo os nossos pedidos, as nossas preces, que como foi passado aqui, tudo aqui faz um sentido. Desde a luz, a música, ao passe, a água fluida, tudo isso faz parte de um grande planejamento espiritual, de um grande tratamento espiritual. Aí Jesus vai dizer para ele, e isso é extremamente importante: seja feito segundo a sua fé. E aí os olhos dele se abriram. Essa noite, Deus vai operar o milagre que desejamos. Mas ele também vai dizer para vocês que seja feito segundo a sua fé. Porque não adianta você sair daqui ou tomar um passe pensando no dia de amanhã, na conta que tem que pagar, que tem que chegar cedo em casa. Cadê a fé? Quando vocês começarem o vosso tratamento, pensem que seja feito segundo a minha fé. E aí, para encerrar essa passagem bíblica, olha o exemplo que Bartimeu deu. Ele se levantou. Esse é um detalhe da história. Diz o texto ali sagrado que ele largou a capa, mesmo antes de conseguir a cura, porque ele tinha tanta certeza que seria curado por Jesus, que ele deixou a capa, que era o alvará que ele tinha para pedir esmolas. Ele estava deixando ali a vida passada dele. Ele estava deixando ali o único bem que ele tinha. Tamanha certeza. Então, muitas vezes, para conseguirmos aquilo que nós desejamos, nós temos que deixar para trás alguma coisa que nos bloqueia ir adiante. Deixar para trás os velhos sentimentos de rancor, de mágoa, de tristeza. Deixar para trás sentimentos de inveja. Deixar para trás aquele sentimento que você tem de rancor, de mágoa mesmo, numa pessoa que te fez mal. Você tem que esquecer isso lá embaixo, lá atrás, para você ir para frente. Porque tem pessoas que não conseguem deixar nada para trás. Nenhum sentimento. Fica remoendo aquela mágoa. A pessoa te fez mal em 1977. Você até hoje está aquela resolveu mal e não consegue ir adiante. Relacionamento rompeu e você continua preso no relacionamento lá atrás. Quando você vê a pessoa na rua, você pensa: se eu tivesse agido assim, agido assado. Você está amarrado, você está preso lá atrás. Na vida nós temos que aprender a dar coisas novas. Fazer coisas novas. Jesus disse: fazer novas todas as coisas. E ele vai dar outro exemplo. Quando Jesus o curou, diz o texto bíblico
que ele acompanhou Jesus, ele seguiu a Jesus, ele foi um dos grandes seguidores do Mestre. Gratidão. Meus irmãos, nós temos que ser gratos a Deus. Gratos por estarmos vivos. Gratos por termos saúde. Quantas e quantas pessoas gostariam de estar aqui essa noite, mas estão no leito de cama, estão no hospital. Temos que ser gratos por podermos estar aqui vivenciando essa experiência espiritual. Gratidão. E terminando com essa gratidão, enquanto eu vou chamar o coral, eu quero que cada um de vocês, se algum dia receber alguma bênção, algum bem-estar aqui no Lar do Inácio, é uma súplica, um pedido que nós fazemos a vocês, por um momento difícil que nós estamos atravessando, coisa interna nossa, financeiramente nosso, que tragam 1 quilinho de alimento. Nós não temos açúcar, nós não temos café, nós não temos óleo, enfim, nossos estoques estão zerados. Financeiramente o lar já não tem mais dinheiro algum. Então precisamos da ajuda de vocês que nos ajudem com a cesta básica, para que nós possamos ajudar aqueles que tanto precisam. E vamos precisar muito mais, porque aqueles que nos procuram no dia da nossa filantropia são almas sofridas e muitas delas estão mantendo a família. O que antes era uma pessoa só, agora essa pessoa ajuda a manter o neto, o filho. E o milagre da gratidão só depende de vocês. Enquanto eu chamo aqui o nosso coral, eu peço que você dê um abraço apertado no teu irmão e fale aí para ele: ei, Deus vai agir na sua vida essa noite.